Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo em que eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho a respeito das religiões, o que eu penso sobre religiões, o que eu penso sobre uma prática espiritual, respondendo aí dúvidas que ao longo dos últimos 5 anos aqui no YouTube eu sempre recebo de vocês, do que eu acredito, se eu acredito que existe Deus, se esse Deus é o Deus cristão. Toda vez que eu compartilho alguma coisa, as pessoas elas ficam sem entender. Os meus vídeos na época que eu atendia no meu consultório, que eu gravava os vídeos no meu consultório, tinha um Buda, tinha uns símbolos taoístas, e de repente eu compartilho que eu tô em Aparecida do Norte, as pessoas ficam na dúvida, e aí eu mostro as minhas bandeirinhas, não sei se dá pra ver, as minhas bandeirinhas de bênçãos, né, em sânscrito, aqui penduradinhas, e aí as pessoas falam assim, mas meu Deus do céu... Qual é a panaceia que você faz e o que você pensa disso tudo, né? As pessoas sempre ficam muito chocadas, né, pelo fato de eu transitar entre esses ambientes. Então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês a respeito da minha história e o que eu penso sobre religiões. De forma bem resumida, para até não ser chato para vocês, esse histórico, digamos assim. Cresci numa família católica, fiz primeira comunhão sem ter significado nenhum, nunca mais frequentei a igreja. Na verdade, eu não frequentava a igreja antes. Na minha adolescência, no início da adolescência, por volta de 13 anos de idade, comecei a ter sonhos em que eu acordava fora do meu corpo, via aquele corpo deitado, via um cordão dourado que ligava o meu pescoço ao corpo deitado na cama e acordava muito assustada sem saber o que era isso. A minha mãe, muito assustada com todas essas minhas manifestações, procurou um centro espírita e começou a frequentar um centro espírita, em que foi dito pra ela, assim, olha, se a sua filha tiver algum tipo de mediunidade, isso é uma coisa que ela precisa resolver com ela mesma, você não tem nada a ver com isso, então cuida de você. Por volta de 18 anos de idade, conheci a bruxaria moderna, a Wicca, e comecei a estudar sobre esse assunto junto com a minha irmã. Fizemos alguns rituais de lua cheia, ritual de solstício de verão, li as Brumas de Avalon, fiquei completamente apaixonada por essa tradição celta. Fiz a minha primeira tatuagem, que tem o Triskel celta aqui no meio, e muito... me enriqueceu muito. Eu acho que foi aí que começou uma compreensão, e aí talvez seja, comece aí o objetivo desse vídeo, da minha crença atual, que é Deus está presente na natureza, né? Os rituais todos simbólicos que a gente tem, como por exemplo o Natal, que é a celebração do solstício de inverno, aqui no hemisfério sul, né? Acaba sendo do solstício de verão, mas esse significado simbólico do nascimento do sol, né? Que é no solstício de inverno, o renascimento do sol depois de um tenebroso inverno, os nossos antepassados que não tinham, né, luz elétrica, então era realmente um período de muito medo. Então quando esse sol voltava no solstício de inverno, que as noites começavam a ser cada vez mais curtas e os dias mais longos, eles celebravam, e fui me conectando com esse lado de uma prática religiosa mais voltada à natureza, mais voltada, e para mim eu acho que essa percepção de que todas as festas que a gente celebra, o nosso calendário de festas, ele é baseado num calendário pagão, me deu um pouco de fluidez e me deu um pouco de propriedade de conseguir frequentar diferentes ambientes e nesses diferentes ambientes conseguir enxergar o significado simbólico por trás de cada prática ou de cada ritual. Isso fez com que eu me reaproximasse do cristianismo, me reaproximasse da Bíblia no sentido de entender um pouco aqueles símbolos todos que estavam sendo trazidos ali. E por volta dos meus 22, 23 anos eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Então lá fui eu para a igreja evangélica, pro Bola de Neve, adorava os cultos, adorava aquela celebração toda. E eu tenho uma característica que às vezes é uma coisa muito positiva e às vezes é muito ruim, que é onde eu chego, eu tenho essa personalidade mais expansiva, eu me dou bem com as pessoas, eu consigo, eu acho que eu tenho uma capacidade empática muito grande, e a minha formação em psicologia me ajuda a ser assim também, que onde eu chego, eu de alguma forma começo a fazer amizade com as pessoas que são os administradores do lugar. Então, assim, na época que eu fazia academia, eu virava amiga de todos os professores. Na época que eu fui fazer pós-graduação, eu me aproximei muito dos professores, acabei dando aula. E na época da igreja, eu acabei me aproximando muito dos pastores e dos apóstolos, dos missionários. E comecei a sofrer uma certa cobrança para que eu mudasse um pouco o meu estilo de vida em coisas que eu acreditava que não eram fundamentais para uma prática religiosa do jeito que eu acreditava que era. E então eu me desconectei
da igreja evangélica, e então acabei me aproximando mais de práticas cabalísticas, de práticas mais relacionadas aos mistérios ocultos. Me aproximei bastante do budismo, foi quando eu comecei a entender um pouco de budismo, conheci o Templo Zulai, que por ironia do destino fica a exatos 10 minutos da minha casa hoje em dia, mas na época era uma viagem, né? Vamos pegar a estrada para ir pro Templo Zulai. Comecei a fazer os meus primeiros estudos budistas, e logo na sequência, então, eu acabei indo morar na China, e na China eu conheci o taoísmo, e eu acho que aí é que a coisa realmente se transformou, porque o taoísmo, ele volta, né? Eu acho que foi um fechamento de ciclo, que começou lá com a bruxaria moderna, com a Wicca, enxergar Deus na natureza, enxergar que Deus se expressa no todo que existe, e com o taoísmo essa ponta foi amarrada, porque o taoísmo, ele se ampara muito na questão da naturalidade, de observar os ritmos da natureza e de enxergar de que forma que a gente pode fluir melhor na vida sem resistência através da observação dos fenômenos naturais e procurando se espelhar um pouco nesses fenômenos naturais. Então, junto com a medicina chinesa, o taoísmo traz essa compreensão de que as estações do ano representam emoções humanas, do mesmo jeito que o planeta flui pelas estações do ano, do mesmo jeito que as árvores abandonam as suas folhas, a gente também tem que abandonar determinados comportamentos que não nos servem mais, que não estão mais alinhados com o nosso bem maior, né? Hoje eu entendo o seguinte: eu consigo abrir a Bíblia e enxergar a verdade naqueles dizeres. Eu consigo olhar para as minhas preces em sânscrito e me conectar com essa intenção positiva, com essa intenção projetada, né, de como eu quero que a minha vida seja. Eu sou muito leiga, mas estudei um pouco de física quântica e consigo também compreender de que forma o poder da nossa intenção faz com que a gente enxergue a realidade de uma determinada forma, e como tudo é energia, a gente acaba se sintonizando vibracionalmente numa frequência condizente. Então, se eu estou vibrando saúde nas minhas bandeirinhas, eu posso acender uma vela para Nossa Senhora Aparecida, que eu identifico como a grande mãe, a grande lua, a grande Gaia, a nossa mãe terra. Eu consigo traçar esses paralelos, né? E eu hoje acho que as religiões, elas podem ser um caminho para a prática da espiritualidade, porque eu não consigo distinguir a espiritualidade de uma prática diária, né? O meu trabalho inteiro é como praticar a espiritualidade na vida cotidiana. Eu sinto que a minha missão está ligada a ajudar o maior número de pessoas a conseguir aplicar esses valores da espiritualidade na vida cotidiana. E quando eu penso em espiritualidade, eu tenho esses grandes exemplos que me inspiram, que vão de Gandhi, a Buda, Madre Teresa de Calcutá, ao próprio Jesus Cristo. E quando eu penso nessas pessoas, eu penso em características de comportamento que elas tinham, como a compreensão, o perdão, a honestidade, e eu busco aplicar essas características de uma pessoa espiritualizada na minha vida. E quando eu não consigo, eu olho para dentro, eu vou olhar lá no meu ego, e aí talvez o meu embasamento de psicóloga me ajude a iluminar um pouco mais esses lugares de escuridão interna e compreender que aquilo que me distancia de Deus não é uma religião que pintou Deus como um grande filho da puta, como um grande cara sacana que mandou o pai matar o filho, porque eu consigo enxergar o significado simbólico por trás dessas histórias. O que nos afasta de Deus, o que nos afasta desse universo pleno, abundante, que está em expansão desde aquele primeiro Big Bang, não essa visão que a religião traz de que você tem que fazer isso. Então, na época que eu estava lá na igreja evangélica, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque isso não é de Deus, e o que não é de Deus é daquele, né, que aí entra no Harry Potter, aquele que não deve ser nomeado, né, ou coisa ruim, né, então você precisa, o caminho que leva a Deus é um caminho, a porta é muito estreita, e então você não pode ter comportamentos que façam com que você entale nessa porta, né? E sim, eu consigo traçar um paralelo de que a porta é muito estreita, porque a gente precisa estar muito vigilante, né? E aí talvez mostrei a minha primeira tatuagem, uma outra tatuagem que eu tenho e que aqui me inspira diariamente, o meu orai, vigiai, e o significado dessa tatuagem é muito dessa trazer a consciência para aquilo que te impede de ser a sua melhor versão no aqui e agora, né? Outra tatuagem que eu tenho, quem é que consegue ver aqui, a Nossa Senhora com o Menino Jesus, essa tatuagem eu fiz
quando o meu filho nasceu. Ele nasceu com uma má formação renal e eu fiz como uma forma de registrar essa conexão da mãe com o filho, inspirada por Nossa Senhora, que entregou um filho para o mundo para que ele pudesse cumprir com a missão mais bonita, né? E não me importa se o Jesus existiu, mas isso é balela da Igreja Católica, Jesus não morreu na cruz, ele foi enterrado na Índia, não me importa, importa o que eu aprendo com essa história. O que eu aprendo com essa história é uma mãe que dá à luz a um filho numa manjedoura e ela entrega esse filho para o mundo, para que ele desempenhe a sua missão em detrimento da própria dor, né? E isso é muito lindo e eu consigo me emocionar com a história de Jesus, e eu consigo me emocionar com a história de Buda, e eu consigo me emocionar com as divindades taoístas, porque todos esses símbolos, eles falam dos nossos conflitos como seres humanos. Eles não falam de um Deus sentado numa nuvem, eles falam das nossas batalhas internas e das nossas dificuldades e dos nossos grandes desafios em conseguir se aproximar do divino, porque quando eu termino os meus vídeos falando Namastê, eu acredito de verdade que o Deus que existe em mim reverencia o Deus que existe em você. Eu não achei que eu fosse me emocionar falando disso, mas eu acredito que as religiões elas possam ser um caminho para essa prática da espiritualidade na vida cotidiana, assim como elas podem ser um caminho de afastar a prática da espiritualidade na vida cotidiana. Não existe certo e errado, existe aquilo que o seu coração aponta como caminho, né? E eu acredito que esse seja o principal objetivo da vida humana, aprender. Inclusive fica aqui de novo o meu convite, quem ainda não se inscreveu para a experiência, que vai ser uma jornada de alinhamento energético, em que tudo isso que eu falei talvez faça mais sentido na prática. Se inscreva, as informações estão aqui no final desse vídeo, você acessa o site aexperiencia.com.br, começa no dia 6 de julho, às 20 horas, vai ser online, então todos estão convidados. Gratidão pela atenção de vocês. O vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas ainda assim ficou curto perto de tudo que eu teria para falar aqui. Gratidão por estarem me acompanhando. O canal fez 5 anos no dia 21 de maio. A gente perdeu o timing da comemoração. No ano que vem, quando fizer 6 anos, a gente comemora. Mas eu agradeço demais a presença de todos vocês ao longo desses anos aqui junto comigo. Um grande beijo. Namastê. E a gente se vê já já. Tchau.